corredores carregam muita história. A Casa da Música já foi sede do Poder Legislativo em 1912. Mais de 100 anos depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no Palácio da Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante nome da música capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Detalhes dessa história estão registrados em um livro, escrito pelo jornalista José Antônio Martinuso. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. Você sabe que é o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. E hoje a nossa equipe está na Casa da Música. É um espaço cultural restaurado recentemente no centro de Vitória. E não é à toa que nós estamos aqui, não. Na verdade, no programa de hoje, digamos que a Casa da Música é o nosso personagem principal. Eu converso com o professor, jornalista, também escritor, José Antônio Martinuso. Ele é autor de vários livros, entre eles um livro que conta a história da Casa da Música. Não é isso, professor? Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Na verdade, a gente está num lugar, e você falou um pouco dos nossos bastidores, né? A gente está num lugar que é muito emblemático aqui no nosso estado, é um lugar muito importante. Por que esse lugar é tão importante, Martinuso? Bom, até chegarmos em 2016, quando da inauguração, da restauração e revitalização desse prédio, a gente caminhou alguns séculos de ocupação desse espaço central aqui na Ilha de Vitória. Então eu sempre digo que esse Palácio da Cultura, ele é bastante emblemático da trajetória capixaba. A primeira ocupação pós 1535, quando os portugueses chegaram aqui, dessa esquina aqui na Ilha de Vitória, na Praça João Clímaco, foi uma igreja, a igreja de Nossa Senhora da Misericórdia. Em 1603, essa igreja funcionava lá na Prainha, em Vila Velha, né? Vasco Fernandes Coutinho se estabeleceu lá quando chegou e foi criada a Casa da Misericórdia lá, que era uma tradição portuguesa, né? De auxílio aos doentes, esse tipo de coisa, tocada pela igreja. Em 1603 ela veio para cá, para esse espaço, numa igrejinha que foi se ampliando, mas que permaneceu sempre precária a construção dela. Quando Jerônimo Monteiro, digamos assim, num dos desenlaces das relações políticas que ele mantinha, pacificadoras, digamos assim, da cena capixaba, acertou com os deputados que eles ganhariam um novo palácio, né? O Palácio do Legislativo funcionava aqui do lado desse prédio. Ele decidiu usar essa esquina que dava diretamente para o Palácio Anchieta, né? A Praça dos Poderes. A catedral já funcionava onde estava, né? Tinha o Palácio Anchieta, que ele tinha vestido de estilo eclético, né? Modernizado para a época, e resolveu instalar aqui nessa esquina, na Praça João Clímaco, o Palácio do Congresso Legislativo. Essa esquina, essa igreja já tinha sido comprada pelo Estado no governo anterior. E aí só faltava demolir a igreja. Ele demoliu a igreja e do projeto à construção esse palácio se ergueu em 4 anos. E no livro, eu tive a oportunidade, né, de ler. Para a época, esse projeto ele era bastante moderno, né? O projeto da Assembleia Legislativa. E hoje, entrando aqui, né, Martinuso, eu fiquei vendo que diferença, porque a Assembleia Legislativa hoje na Praia do Sol é tão grande, né? E pensar que por aqui passaram tantas discussões, tantos projetos importantes, mas na época era um projeto muito moderno, não é isso? Muito moderno. E essa é a palavra-chave. O Jerônimo Monteiro, que governou de 1908 a 1912, tinha uma grande meta política, que era a modernização do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, a gente havia saído do regime imperial, em 1889, o Espírito Santo sempre um estado atrasado economicamente, porque tinha sido mantido como barreira verde para proteger as riquezas de Minas, e Vitória tinha uma feição puramente colonial, daí cidade presépio, né? Era uma cidade de ruas tortuosas, de casebres, né? De construções coloniais. O Palácio Anchieta, até o Jerônimo Monteiro, era o quê? Era um colégio jesuítico e a Igreja de São Tiago, cuja construção foi terminada em 1759. O que ele fez? Ele destruiu as torres da igreja, contratou um arquiteto francês que deu essa feição de hoje, que era o moderno na época, era o estilo eclético. E
e contratou o André Carlone para projetar e construir esse prédio também em estilo eclético. Por quê que era o top da época? Vamos dizer assim, porque era o estilo de Paris. Paris, à época, na virada do século XIX para o XX, era a referência de cidade moderna, né? Ela tinha acabado de ser modernizada, amplas avenidas, boulevard. Então, a Avenida Jerônimo Monteiro rasgou a cidade, uma grande avenida. Então, Jerônimo Monteiro, digamos assim, encapou de estilo eclético, estilo parisiense, os prédios possíveis, como o Palácio Anchieta. Onde podia derrubar e construir um novo, ele construía nesse estilo que era a própria cara da modernidade. Ele espalhou vários prédios pelo centro de Vitória em estilo eclético, muitos deles pensados e construídos pelo André Carlone, que era italiano, chegou muito jovem aqui, que também é uma história interessantíssima. Inclusive, esse prédio é significativo da nossa história por causa de quem o pensou e quem o construiu. No livro, inclusive, você separa, né, uma parte para essa figura. Sim. Né, desse arquiteto autodidata, inclusive. Né? Exatamente. O André Carlone, ou seja, né, só para o nosso telespectador não ficar perdido, né, uma das marcas de que esse prédio é bastante representativo da nossa história é que ele teve uma ocupação religiosa, esse lugar teve uma ocupação religiosa forte da presença portuguesa nossa. Ele é construído num outro passo da nossa história, que é da modernização tocada pelo Jerônimo Monteiro. Durante o século XX, isso aqui foi o lugar do legislativo, ou seja, a política se fez aqui ao longo do século XX. Né? Paralelamente a isso, um outro traço significativo desse prédio é que ele foi construído por um imigrante italiano, que chegou aqui miserável, aos 7 anos, no final do século XIX, foi empregado como, digamos, um estagiário na construção do Teatro Melpomene, que era o anterior ao Carlos Gomes, por mão de obra italiana, se encantou com o trabalho, os italianos viram muito potencial nele e o André Carlone, autodidata, simplesmente virou um dos maiores expoentes da arquitetura da primeira fase do século XX no Espírito Santo e tão bem sucedido que foi ter o primeiro carro na Ilha de Vitória. Ele importou do Rio. E o projeto de restauração, ele tenta, né, Martinuzzo, manter algumas coisas originais justamente para não perder essa história toda. O que você pode contar para a gente sobre esse projeto de restauração? O que, digamos assim, o pessoal que está em casa, né, que está conhecendo um pouco desse espaço, o dia que visitar esse espaço, o que é possível encontrar de original? A fachada inteira, né, a equipe da Secretaria de Cultura, os arquitetos, enfim, junto com a equipe do Instituto Sincades, fez um trabalho primoroso. Então a fachada está exatamente fiel àquilo que o André Carlone pensou lá em 1808, 1809, 1810, 1811, 1912, desculpe, né? No início do século passado, para dar um prédio ultramoderno. Era ultramoderno isso aqui. Né? Isso aqui era a cara do Espírito Santo, que se queria. Um Espírito Santo conectado com o Rio de Janeiro, um Espírito Santo conectado com Paris, no mesmo nível. Então isso aqui era, digamos, o Palácio Anchieta, isso aqui era uma vitrine da modernidade capixaba. Então a fachada ficou mantida, restaurada, recuperada. No interior, né, porque o que foi feito aqui foi uma restauração e uma revitalização. O que é isso? Você restaura para garantir as feições originais de um prédio e você revitaliza para dar novos usos. Né? Então, esse prédio passou a ter um novo uso a partir do ano passado, que é o uso cultural. E esse projeto de modernidade que você fala, eu acho que ele permanece, né? Desde essa ideia do André Carlone, de quem pensou, porque hoje, quando você entra aqui na Casa da Música, você vê que é um espaço super moderno. Apesar, né, de fora tem esse ar, né, antigo, essa arquitetura que você falou que foi conservada, mas quando você entra é um espaço muito moderno, inclusive um espaço que a gente não tinha aqui. Exatamente. Então, isso é uma outra marca, né, de que é bem a cara do Espírito Santo esse prédio, né? Porque o que a gente, quem chega por fora vai fazer uma viagem há mais de um século atrás, ao que era moderno antigamente. Quem entra vai ver, vai se defrontar com o que é moderno hoje, né? Que é essa sala de espetáculos bastante apropriada e bem
assim, elaborada para apresentações musicais. E, ao mesmo tempo, é uma sala aconchegante. É um espaço que não existia no Espírito Santo, né? Você tem os teatros, né? E aqui você tem uma casa de música, que é mais aconchegante, mas que não perde nada em qualidade de equipamento, em qualidade de acústica, em qualidade em termos de conforto e para a recepção das pessoas. Então, por fora, o moderno de um século atrás, por dentro, o último de modernidade em termos de música, em termos de acústica. Agora, desde o início, esse projeto de restauração e revitalização, como você explicou, foi pensado dessa forma ou passou por alguma mudança? Foi pensado para um outro público, né, para um outro objetivo? Teve alguma mudança nesse percurso? Quando a Assembleia, no início dos anos 2000, foi pré-enseada, por um prédio que era o moderno do tempo, né, esse prédio ele ficou meio assim, sem saber a destinação dele, né? Sabíamos que era uma joia da nossa arquitetura, né, que falavam bastante, era bastante representativo da nossa cultura, mas ele ficou meio perdido. Então, lá para o início desse século, né, do século XXI, se pensou vai ser uma destinação cultural. Aí pensou-se que isso aqui fosse destinado para ser a casa da nossa orquestra, que à época era filarmônica e hoje é sinfônica. Aí iniciou-se essa caminhada, né? Vamos fazer uma revitalização, uma restauração que fosse dedicada à música. Pelas dimensões desse palácio, né, e pela revitalização que era necessária ser feita, a gente viu que o palco, ou se viu que o palco não comportaria toda uma orquestra. Ou seja, então haveria limitações para esse uso. Mas se não virou a casa da orquestra, virou a casa da música, né, para apresentações de grupos menores, de música, de quaisquer ritmos ou estilos que seja. Na verdade, passou a atender um público maior. Né? Eu quero falar mais disso, mas a gente vai fazer um intervalinho, tá bom, professor? O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje a nossa equipe está aqui na Casa da Música, conversando sobre a Casa da Música, conhecendo um pouco da história desse lugar. Quem conversa com a gente é o professor, jornalista, também escritor José Antônio Martinoso. Martinoso, já falamos um bocado aí sobre essas fases, né, da Casa da Música, desde essa questão religiosa, como igreja, passando por sede do Poder Legislativo, até esse processo de restauração. E aí eu te pergunto, hoje, para quem que é esse lugar? Esse lugar é pensado para os capixabas. A gente está numa fase importantíssima, que é de divulgação desse espaço. Esse espaço é valiosíssimo. Além disso tudo, né, que eu te contei, da representatividade desse prédio sobre a identidade capixaba pós-portugueses, né, porque antes isso aqui era usado pelos indígenas proprietários originais da ilha, né, e do nosso território. Mas pós-portugueses, essa esquininha aqui na Praça João Clímaco é absolutamente representativa da nossa história. E esse equipamento que foi construído com a restauração e a revitalização é um equipamento ímpar, é um equipamento que você vê no primeiro mundo, né? Assim, dificilmente no Brasil você vai encontrar um espaço como esse, tão bem projetado, tão bem pensado, tão acolhedor, tão apropriado para a experiência da música, né? Então, hoje, esse espaço é dos capixabas para as duas funções básicas, para ensino e aprendizagem da música e para fruição, para a experiência da música, né? Então, falta o quê? Falta quem ensina e quem aprende ocupar esse espaço e falta a sociedade entender ou saber que isso aqui é mais um espaço para ela aproveitar, para ela ouvir, para ela experimentar a boa música. Um espaço de cultura, Um né? espaço de cultura. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a Sônia Cabral, porque durante o programa nós falamos Casa da Música, mas o nome é Palácio da Cultura Sônia Cabral. E no livro, né, você dedicou um espaço para falar dela, né, dessa homenageada, que é um nome importante da nossa música. Eu queria que você contasse um pouquinho no livro, nas suas entrevistas, nas suas pesquisas, o que você descobriu sobre essa mulher? A Sônia Cabral foi uma personagem importantíssima para a música no século XX, aqui no Espírito Santo, né? A nossa música, ela conta uma história, digamos assim,
como de resto a história capixaba, né, com pouca densidade, os jesuítas e os negros que chegaram aqui como escravos, né, que foram escravizados, na mistura com os indígenas, produziram alguma coisa ao longo do século XVIII ao século XIX, mas a nossa música avançou mesmo em algum sentido a partir do século XX. A Sônia Cabral foi uma personagem importante na segunda metade do século XX, anos 70, anos 80, anos 90. Ela foi professora da Escola de Música, hoje Faculdade de Música, foi diretora de lá, e ela criou as bases para a instituição da Orquestra Filarmônica, que é hoje a Orquestra Sinfônica. Organizou o primeiro concurso, ou seja, pensou a nossa orquestra, né, e viabilizou a criação da nossa orquestra. Então, por isso que a deputada Luzia Toledo apresentou um projeto de lei na Assembleia, muito justificadamente, para que se batizasse esse espaço que seria dedicado à música de uma forma ou de outra, recebesse o nome da Sônia Cabral. Então, mais do que justa a homenagem, né? Mais do que justo, mais do que justo. Professor, a partir desse projeto de reestruturação e revitalização, em que momento surgiu esse projeto do livro? Numa terceira etapa, né? Se planejou fazer a restauração e a revitalização, se executou essa obra e era hora de entregar. Justamente nesse momento você precisa de divulgação, né, dos projetos. Como não se trata de um equipamento comum, né, é um equipamento muito significativo da nossa história, né, e muito ímpar, muito novo, né, você precisava fazer um anúncio de algo novo chegando, mas que vem embalado por algo muito representativo da nossa história. Então, você precisava registrar um momento novo e garantir a memória da trajetória desse prédio. E nada melhor do que produzir um livro, né, para garantir que essa narrativa, que toda essa parte da nossa identidade fosse perene, né, estivesse à disposição das antigas, das atuais e das próximas gerações, para entender um pouco o que é isso aqui. Então, a Secretaria de Cultura, o governador, entenderam que essa seria uma mídia interessante, né? Está disponível nas bibliotecas públicas, está disponível na internet o PDF para baixar, no dia do lançamento aqui foi distribuído gratuitamente. Então, assim, tem-se um registro histórico de uma caminhada que nesse lugar do território capixaba, pós-portugueses, começou em 1603, teve um marco em 1908 até 1912 e está tendo um outro marco agora no início do século XXI. Um uso religioso, um uso político e um uso cultural de um equipamento que é inovador e que é de extrema qualidade. Então a ideia de produzir um livro é produzir um registro à altura desse prédio, à altura desse equipamento. E eu acho interessante a gente falar que, apesar, né, do livro ter sido publicado num momento de entrega desse novo equipamento, ele não é só sobre a revitalização. Ele acaba sendo uma referência histórica, eu acho, né, para pesquisadores, para estudantes, porque ele traz todo um aparato histórico. Sim, a ideia era exatamente essa, né? O capítulo da revitalização é 2 capítulos são para tratar da história, para exatamente valorizar e dizer para os leitores e para os capixabas um pouco da nossa história. Nós precisamos, como capixabas, constituir uma leitura, uma memória, uma referência do que nós somos, né? Isso é muito falho aqui no Espírito Santo. A gente parece que é perdido no Brasil, parece que a gente não tem história. Isso é muito ruim para um povo se colocar, né, econômica, cultural e politicamente, né? A gente precisa saber das nossas raízes. Não é simplesmente passar diante de um prédio bonito, né, como é esse, ouvir assistir a uma apresentação ou uma aula aqui e achar que isso aqui apareceu do nada. Não, isso aqui tem raízes seculares, isso aqui diz da nossa história, né? E isso é muito importante. Por isso que não é apenas a entrega de um equipamento, é o novo uso de um prédio que diz muito de quem nós somos. E para fazer um livro desse, como foi seu processo de pesquisa? Muito intenso. Imagino. Para você fazer um livro histórico, né, eu sou jornalista de formação, então eu tenho o método jornalístico de investigação. Você cria uma pauta, ou seja, o que você vai perguntar, a história, o que você vai perguntar, as fontes, e você vai a essas fontes. Quem foram as minhas fontes? Os arquitetos e engenheiros que fizeram a obra, os livros, né, que são a grande fonte de pesquisa histórica, e os arquivos. O Arquivo Público Estadual e o Arquivo da Assembleia Legislativa.
eu fui em busca de registros, de documentos, de fotografias. Professor, e esse livro, ele é apenas um dos livros, né, que você tem publicado. Você tem vários livros na área acadêmica e também livros nesse sentido, livros históricos. Conta um pouquinho pra gente sobre essas suas publicações. Olha, o primeiro livro que eu fiz, eu tinha 24 anos. Era uma dissertação de mestrado sobre o que se chamou à época de Novo Arrabal, de 1896. O Espírito Santo teve dois grandes presidentes à época, né, que se chamavam governadores, o Muniz Freire e o Jerônimo Monteiro. O Muniz Freire pensou o Espírito Santo moderno e o Jerônimo Monteiro começou a executar a modernidade capixaba. E um dos projetos do Muniz Freire era sextuplicar o tamanho de Vitória, que estava restrito ao centro. Então ele planejou toda a região da Praia do Canto, da Leitão da Silva e um pedaço de Maruípe. Né? Você pode ver que a Reta da Penha é uma retinha, não é à toa. Né? O Saturnino de Brito planejou uma via que ligasse o continente e preservasse a vista do Convento da Penha. Você tem a Leitão da Silva, que é outra reta. Você tem a Praia do Canto toda em blocos, né, quadriculados lá. Então, o primeiro livro foi esse, uma dissertação de mestrado sobre o planejamento dessa área que seria 6 vezes maior que Vitória. E aí a gente já vê essa sua aproximação com a história, do Espírito Santo, né? Santo. Então, eu tenho mais de 50 livros entre escritos e editados por mim, sempre nessa vertente de história do Espírito Santo, de história da cultura do Espírito Santo. Eu tenho livros sobre imigração, sobre arquitetura, eu tenho livro na minha área de comunicação, né, especificamente na área de comunicação, e tenho livros também na área de comunicação organizacional, produzido para governos, para empresas. Você tem algum projeto novo que você pode falar para gente? Olha, eu estou terminando de escrever um livro sobre a igreja mais antiga do Brasil, em pleno funcionamento, que é exatamente a nossa igreja de Nossa Senhora do Rosário na Prainha. Né? Ela foi construída, né, os primeiros rudimentos dela foram construídos por Vasco Fernandes Coutinho em 1535. Né? É uma história muito interessante do papel dos templos no processo de ocupação portuguesa mundo afora. Então, ela é, juntamente com a igreja de Igaraçu, no interior de Pernambuco, a mais antiga em funcionamento, deve sair nos próximos meses. E aí eu já deixo o convite para a gente marcar de novo para conversar sobre esse novo livro. Com toda certeza. O nosso programa está começando a chegar ao fim, professor. Eu queria pedir para você deixar um contato para o pessoal de casa que quiser ver esse livro, né? Você falou que está em PDF na internet, então todo mundo pode ter acesso, né? Já que foi um livro de distribuição gratuita. Está também nas bibliotecas, exatamente. Não é isso? Pode falar, e também pela internet consegue. Na página da Secretaria de Cultura, você pode baixar o PDF lá, dar uma navegada. Se quiser experimentar o contato com o livro, né, que eu sou apaixonado por livros exatamente por isso, né? Você vai a uma biblioteca pública mais próxima de você. Até porque é um livro com muitas fotografias, então é um livro bonito para você, né? Olhar, se deliciar nas fotos. A professora Rosane Zanotti, minha colega lá do Departamento de Comunicação da UFES, se esmerou aí nas fotografias. Vale a pena esse contato vis-a-vis, face a face com o livro. E fica também como uma referência para estudantes, para pesquisadores da área, né? Sim, exatamente. Eu consultei muitas monografias e dissertações para fazer, então tem um bom material aí para quem se interessa tanto pela cultura quanto pela história do Espírito Santo. Então fica o convite. Eu quero agradecer muito sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue com a nossa programação na TV Assembleia, o seu canal Cidadão.